Gente, vamos voltar a falar sobre... Vamos voltar a falar, não, né? Vamos continuar falando sobre os impactos econômicos que a guerra na Ucrânia vem causando no mundo e no Brasil. A gente vai conversar agora com o ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo. Luiz Fernando, boa tarde, obrigada por falar com a gente mais uma vez. Imagina, é um prazer. Luiz Fernando, qual que é a melhor saída, né, de tantas... Pergunta de $1 milhão. Alternativas que estão sendo colocadas aí na mesa, na sua avaliação, qual que é a melhor saída para tentar reduzir o impacto do aumento dos combustíveis? Olha, na verdade é o seguinte, é um choque que o mundo inteiro está vivendo e cada um dentro das suas condições está tentando reagir, né? Essa história de tentar segurar o preço não é só no Brasil, no mundo inteiro está se discutindo isso, porque o choque foi muito grande. E tem um cheiro muito grande também de ser temporário, né? Porque uma coisa é um choque que você vai pagar para o resto da vida, aquela mudança de preço, então você tem que lidar de uma forma, de um jeito, se for permanente. Se é temporário, você lida de outro. Então, eu acho que este caminho que o Brasil está seguindo é o menos pior, vamos dizer assim, uma vez que a situação não é uma situação confortável para ninguém, né? É super verdade que subsídio não é uma coisa boa. Eu sou um cara mais contra subsídios. Dito isso, você tem um impacto agora na inflação que no final prejudica, inclusive, quem tem mais, que está mais exposto, está mais fragilizado. E olha, vamos combinar que a gente já tem inflação há bastante tempo, né? A inflação está alta há bastante tempo. Então, também, você tentar ajudar isso um pouco, eu acho que não deixa de ser razoável. Ou seja, não é uma situação confortável. O que você tem que como provavelmente é uma coisa temporária, é cuidar para que você amenize a situação de maneira temporária também. Luiz, como você avalia o Banco Central participar dessas conversas sobre combustíveis? Olha, eu não vejo nenhum problema o Banco Central participar. Quer dizer, o Banco Central, o que ele precisa? Ele precisa ter o máximo de informações. Numa conversa dessas, claro, ele diz o que ele está vendo, qual a visão dele sobre o quadro, e eu acho que o Banco Central, em conversas desse tipo, ele ajuda a que as coisas sejam claras, que não seja desvio político, que não tenha conversa fiada, que as coisas fiquem claras de qual é a realidade. Acho que é um agente que traz a realidade, o Banco Central, a uma reunião como essa. Se o Banco Central ele tivesse influência política a partir de uma reunião dessa, seria uma coisa ruim. Não é o caso. Luiz Fernando, ontem os Estados Unidos, né, anunciaram o fim das importações do petróleo russo, gás natural também. Se a gente for olhar as exportações, né, as importações dos Estados Unidos em relação ao petróleo representa 8%. Então seria mais uma atitude simbólica do que de fato um impacto ali para a Rússia. Mas, de qualquer jeito, isso significa também um movimento, não só dos Estados Unidos, mas de outros países, inclusive europeus, que dependem muito mais do gás natural, que têm aí trabalhado nessa possibilidade de reduzir a dependência que eles têm do gás da Rússia. Essa guerra, pelo que a gente vê, essa falta de consenso nas negociações, de uma solução, pode durar mais do que a gente gostaria. Como que isso deve ficar em relação à nossa economia global, principalmente aí a questão do petróleo? Então vamos lá, vamos dividir em duas questões. A primeira é, qual é o impacto no final de uma guerra como essa, né? Vamos falar de dois impactos diretos. Um é mais inflação no mundo inteiro, né? Ou seja, um aumento de custos muito grande, petróleo, outras commodities, e também porque os países começam olha, eu faço essa sanção e não te mando esse produto e assim por diante. Então você tem um problema no comércio internacional, acaba tendo um aumento de custo, então a inflação sobe, e segundo, você tem menos crescimento por conta deste aumento de custos, de aumentos indiretos de custos e também por uma redução de confiança, né? As pessoas começam a ficar com mais medo, então investem menos, consomem menos, etc. Então esse é o impacto. Se o conflito ele é temporário, isso acaba sendo uma corcova, um impacto temporário, vai e volta. Então, no final, o impacto é pequenininho. Ainda parece ser este o caso, tá?
do que a gente está vivendo. Pode ser um pouco mais longo, um pouco menos, mas parece ser temporário. Se for mais longo, daí é uma outra discussão. Vamos imaginar que realmente esse é o caminho. E o que a gente está vendo na prática é os lados estavam muito distantes, eles estão começando a se aproximar do ponto de vista de entendimentos, né? Parece que Israel está ajudando nesse processo, a Ucrânia já topou não fazer parte da OTAN, ser neutra, ou seja, parece que há uma certa acomodação aí. Por isso que as sanções foram muito fortes e agora elas são menores, né? Os Estados Unidos e a Inglaterra, foram só os dois que disseram que não vão comprar petróleo da Rússia. O resto da Europa não falou, olha, eu vou continuar. Então, o que parece é o seguinte, olha, todo mundo está pressionando, mas já estão sentando na mesa e conversando minimamente ou parcialmente, tendo alguns acordos. Para o mundo, essa história pode se tornar muito complicada no curto prazo. E realmente você pode sair do mundo que estava crescendo bem, mas já com uma inflação muito alta, para um mundo que vai ter uma inflação muito alta e vai ter uma queda muito forte de crescimento. Então, não dá para brincar de jeito nenhum com relação a isso. Aí a gente conversou com o ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo. Muito obrigado pelo bate-papo aqui no Live CNN. Obrigado, foi um prazer enorme.